tudo bem? Aqui é o Daniel Duft e hoje eu queria falar para vocês sobre um assunto que um grande amigo meu, o Fábio, que também posta aqui no Inteliagro, conversou comigo essa semana. Várias pessoas chegam para ele e dizem: por que você usa tal tipo de imagem no seu negócio e não outro? E é por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui hoje para tirar essas dúvidas que muitas pessoas têm e que eu acho que não necessariamente todas as respostas já estão por aí. Vamos lá. Quando a gente fala de uso de imagens de sensoriamento remoto para monitoramento de culturas agrícolas no geral, muitas vezes a gente imagina a imagem de satélite. Por quê? Num horizonte recente aí que a gente pode colocar desde de abertura de fato das imagens do Landsat gratuitas, do sensor Sibers distribuindo imagens gratuitas também, vindo da China e do Brasil, e daí esse movimento que trouxe a abertura de várias imagens de média resolução espacial aí para monitoramento de meio ambiente e muitas vezes também muitos usos para monitoramento de culturas agrícolas, a gente imagina então que a imagem de satélite seja o mais usual e o mais antigo de todos os usos que se tem um histórico. Mas se a gente for pensar bem, os satélites eles surgiram ali na década de 70, né, pelo menos esses aí que eu estou falando, para monitoramento em larga escala, né, com a série Landsat, sei lá, do jeito que você preferir falar aí. A gente fala Landsat aqui. E com isso, surgiu na década de 70, então se teve um uso um pouco restrito até fim da década de 90, início da década de 2000, e aí sim começou a ter esse movimento de abertura de imagens, né? Mas até então, poucas pessoas tinham acesso a essas imagens, né? Eram imagens de alto custo e que nem todo mundo conseguia trabalhar com elas, né? Além disso, a capacidade computacional não era das melhores, então muitas vezes se trabalhava com pequenos locais em pequena escala, né? Mas se a gente for pensar bem, década de 70 está muito à frente do surgimento de imageamento aéreo, né? Então, se a gente for ver bem, iniciou tudo isso com fotografias mesmo de balões, né? Então, lá em 1880 e pouco, com o surgimento da máquina fotográfica, algumas pessoas quiseram então levar essas máquinas a bordo de balões e lá de cima tiraram fotos perpendicular ao solo, né? Então as fotos no sentido que você enxergue de fato de cima aquele alvo, né? E também em alguns casos as culturas agrícolas, né? Então, primeiramente com os balões e com o surgimento do avião ali, com Santos Dumont, ou Irmãos Wright, a gente tem pessoas levando câmeras embarcadas em aviões. Então, a fotografia aérea vinda de aviões, ela tem um uso na agricultura mais intenso até e mais antigo do que o uso por imagens de satélite. Até essa semana aqui eu estava conversando com alguns pesquisadores e eles trouxeram até esse assunto em pauta que antes de se tentar alguma coisa com as imagens de satélite, custou milhares de moedas da época se ter imagens de avião dos locais que eles queriam monitorar. Porque era o que se tinha uma certeza que você teria aquela imagem muito maior do que simplesmente pensar num satélite que poderia ser um dia com nuvem que você vai armar todo o seu aparato experimental ali e pode ter nuvem e pode alguma coisa acontecer e aquela imagem pode não estar disponível. Então, os aviões eles tiveram um uso pioneiro para imageamento de culturas agrícolas. E agora, num movimento de muito pouco tempo para cá, vamos dizer de 8 anos e mais consistentemente de 5 anos para cá, a gente tem o surgimento dos drones. Os drones, o que eles
propunham uma popularização das imagens para monitoramento agrícola. O grande problema é que quando eles surgiram, eles talvez custassem mais caro do que qualquer outra opção, e isso fez com que tivesse um pequeno atraso na disseminação do seu uso, né? Então eu lembro bem que eu estava num projeto de pesquisa na época e a gente precisava utilizar imagens de drone, e para contratar uma empresa terceirizada para fazer isso, no fim das contas, quando a gente viu uma imagem levantada por avião, sairia muito mais barato, quase metade do preço, e a imagem por avião é considerada uma imagem cara, e sairia quase metade do preço da imagem com drone, ou seja, esse projeto foi abortado e alguns anos se passou até que a popularização do drone, o custo dele, o custo dos sensores fosse de fato pequeno, né? Hoje em dia se tem um kit com um sensor bom e um drone, você consegue aí por $6.000 ter isso na palma da sua mão, né? Então, até chegar nesse ponto, quando ainda tinha aquela curva de adoção, onde o preço era muito alto e eram poucos adotantes aqui, o drone ele deu essa engasgada por não ser tão popular assim. Mas se a gente então não pensar em quem veio antes, quem veio depois, e sim para que serve cada uso, né, e também o custo-benefício de cada um, a gente pode avaliar qual de fato é a melhor opção aí para você que está assistindo esse vídeo e quer descobrir o que você pode usar para monitorar suas culturas aí. Seja você um profissional, seja você um produtor que te oferecem a todo momento um tipo diferente de imagem dizendo que ela vai salvar sua lavoura. Como eu fiz o vídeo aqui umas semanas atrás, que eu coloquei o NDVI, a salvação da lavoura, o NDVI, um índice lá dos anos 70, com o surgimento do Landsat, como eu falei, ele é vendido hoje como se fosse algo extremamente novo e que vem nessa onda aí de agricultura digital. Então, cada uso, cada necessidade vai fazer com que você escolha uma opção dessas. Nenhuma delas é a mesma coisa. Cada uma delas tem o seu pró e seu contra, e com isso você consegue então saber exatamente o que você precisa para desenvolver o melhor trabalho para sua cultura aí. Então, se a gente for pensar em um monitoramento ao longo do tempo constante, em que você precisa comparar a sua cultura ano após ano consistentemente, eu diria para você que o que você precisa são de fato imagens de satélite. Mas o que você diz acompanhar ano após ano, né? Seria você ver qual que é o desenvolvimento daquela cultura em termos de agilidade para ganho de massa verde e qual que é o padrão de distribuição de homogeneidade dessa massa verde. Qual que é o problema de você utilizar imagens de satélite? Você precisa de uma escala grande. Não é possível você monitorar uma quadra que você produz alface, por exemplo, de 50 por 20 metros ao longo do tempo e usando imagens de satélite. Por quê? A imagem de satélite ela vai ter, de fato, uma relevância quando você consegue utilizar diversos pixels dela para fazer uma análise. Então, não necessariamente eu vou pegar... Muitas pessoas falam assim, mas hoje em dia um satélite muito popular, aí, o Sentinel, ele tem um pixel de 10 por 10, então se eu tiver um canteiro de 10 por 10, ele vai monitorar bem. Sim, você consegue monitorar aquela área ali, mas não necessariamente você vai conseguir ter essa diferenciação por conta de ser uma área pequena, você está analisando apenas um pixel e isso pode trazer algum ruído que não vai te dar aquela informação que você está buscando. Então, se você tiver áreas um pouco maiores, você estiver analisando pelo menos 10 vezes o tamanho mínimo desse pixel, aí você consegue ter essa consistência ao longo do tempo naquele local. Então, diversas são as aplicações para você fazer isso. Você consegue aplicar técnicas de agricultura de precisão, colocando os locais, de fato, onde você deve tratar com um manejo diferente. Você consegue saber qual a variedade que se adaptou melhor ali, que ganhou massa mais rápido. Você consegue avaliar qual é o ponto ideal de colheita para quando você tem alguma cultura que tem senescência. Então você sabe exatamente ali, você não vai perder massa, você vai colher ela no melhor ponto. Então,
Para esses usos, a imagem de satélite ela é realmente a mais indicada, né? Custo. Você tem hoje imagens gratuitas, como eu falei, mas você tem imagens pagas também, que tem excelente qualidade, tem revisita diária, não do mesmo satélite, mas quando você tem uma constelação, você consegue ter imagens diárias de alguns locais, com um tamanho de pixel chegando aí a pixels então de meio metro até 1,5 m, se você quer usar bandas de infravermelho que vai fazer o famoso NDVI, mas provavelmente ela vai fazer muito outros índices que talvez você não tenha testado aí ainda. Eu te convido então a assistir o meu vídeo do NDVI aqui no nosso canal, que você vai saber quais são as outras possibilidades também de se usar essas bandas do infravermelho próximo, do infravermelho médio, da borda do vermelho, etc. Então as imagens de satélite elas te oferecem tudo isso. Mas e se eu preciso de maior resolução espacial e eu não posso depender de um horário específico para voo? Eu tenho uma aplicação que eu preciso voar naquele horário que vai me dar uma entrega melhor. Aí você vai sobrar duas opções. Uma é o uso de drones, a outra é o uso de aviões. Qual que é a diferença então dos dois? Os drones, eles podem te dar a autonomia de você mesmo ter um drone e você vai lá e voa no momento que você precisa. Isso é fantástico se você for pensar nesse mundo que você pode mudar ali a qualquer momento a sua cultura e a qualquer momento aquilo ele não é mais da mesma forma que ela estava algumas horas atrás. Outra coisa, você identificou ali algo que poderia passar rapidamente. Um exemplo, uma ventania muito forte ou um ataque de praga, um gafanhoto, pode ser uma capivara. Alguma coisa você precisa saber aonde para você tentar agir o mais rapidamente possível ou isolar aquela área para não ter perdas. Você precisa fazer aquela atividade de vigiar aquele local. Então, o drone te dá essa autonomia. Você consegue rapidamente pegar esse equipamento, ligar ele, mandar para um plano de voo para ele voar a determinada área, pega essas imagens, coloca ali no seu computador, elas processam rapidamente e você já consegue ter acesso a isso. O drone te dá essa autonomia. Qual que é o grande problema? A autonomia de voo de um drone ela é pequena ainda. Por mais que você respeite a legislação e voe a uma altura máxima que é permitido hoje, você vai ter uma autonomia de bateria que vai te limitar a fazer alguns hectares por voo. Em drones que voam alto, rápido, com uma grande eficiência, isso aí pode variar de chegar no máximo com uma bateria uns 50, 100 hectares. Então, se você está falando de grandes áreas em que você precisa ter o controle daquilo que você está fazendo, em grandes áreas, para ter uma cobertura bem grande, ganhar de fato escala com isso, o drone vai ser um limitante. Que como você pode resolver? Você pode ter uma frota deles, você pode ter diversos drones voando na sua propriedade. Então, eu preciso voar nesse dia, meio-dia. Você consegue soltar diversos drones ao mesmo tempo e você vai ter a cobertura total dessa área. Mas não, eu não tenho essa disponibilidade, eu preciso disso e eu não dependo de sair a hora que eu quiser. Eu posso me programar antes e falar, precisa ser em determinado horário para eu ver determinada situação. Aí pode ficar mais interessante o uso de aviões. Confesso para você que está me assistindo aqui hoje que eu considerava o avião praticamente extinto. No cenário, quando os drones chegaram, parecia que o avião ele seria algo que não teria mais sentido algum, porque você poderia fazer sua própria imagem ali com grandes drones e etc. E aquilo faria com que todo o cenário mudasse. Mas isso passou por uma onda que parecia que ia acontecer e de repente eles reapareceram com empresas fantásticas que estão aí hoje, startups lá dos Estados Unidos, da Califórnia, tendo como ideia fazer alguns voos que tenham
uma qualidade melhor no sensor, porque você consegue ter um sensor com peso muito maior dentro de um avião, e ao mesmo tempo trazer algumas features que nos drones elas não existem facilmente, como por exemplo o uso de imagens térmicas. Eu lembro que eu estive no Vale do Silício em 2014 e eu consegui conversar com uma empresa que estava começando naquele momento, que a ideia deles era utilizar primeiramente aviões comerciais para fazer isso, depois colocar em aviões de pulverização, e hoje eles têm uma frota de pequenos aviões que voam simplesmente para fazer imageamento aéreo e 90%, 99% eu arriscaria dizer aqui, para áreas agrícolas. Por quê? Exatamente por isso. Você tem uma escala maior, você tem uma resolução que pode ser um pouco, resolução espacial, que pode ser um pouco menor do que das imagens dos drones, mas você consegue abranger grandes áreas e ter uma qualidade, uma radiometria talvez um pouco melhor, porque você não depende de trepidações, você não tem oscilações que o drone pode trazer ao longo do voo, ele pode virar e no processo de mosaicagem isso trazer uma imagem de não tão qualidade quanto o avião consegue fazer, porque voando muito alto você tem menos imagens para serem mosaicadas e isso vai trazer uma qualidade melhor para a imagem final, para o ortomosaico. Então, os aviões eles trazem essa vantagem. Só que eles traziam uma desvantagem muito grande, como eu falei no começo do vídeo, que é o custo, né? O custo para isso. Mas, hoje, quando você pensa em áreas grandes de fato, que você precise, por exemplo, de centenas de drones para fazer algo do tipo, com uma resolução que seja pelo menos 5 vezes ou 10 vezes melhor do que da melhor imagem de satélite, eles têm voltado para ser uma boa opção. Então eles entram exatamente no meio entre as imagens de satélite e os drones. Eles estão posicionados de fato nessa ordem, né? Você tem a imagem de satélite aqui que te garante uma acurácia ao longo do tempo e uma escala gigantesca. Então você não precisa programar nenhum voo, você não depende de nenhum avião levantando voo para fazer aquela imagem para você. Você simplesmente vai ter acesso a uma imagem que o satélite está passando ali todos os dias em volta da Terra, talvez não no mesmo lugar, dependendo do satélite, mas em alguns dias ele vai passar ali novamente e vai ter uma outra imagem. Então o satélite ele te dá essa consistência, ele te dá essa escala, até voltando então ao assunto inicial que o Fábio perguntou para mim, no caso dele, a startup que ele está tocando, ela precisa ter imagens de todo o país ou de todo o mundo, e aí as pessoas perguntam para ele, poxa, por que você não usa drones ou por que você não usa aviões para fazer esse monitoramento? E simplesmente porque no caso dele não dá, ele precisa ter toda a área do país para ele monitorar e ele precisaria então ter uma rede com milhares de drones ou centenas de aviões para fazer isso que ele tem. Então, nesse caso, você precisa da imagem de satélite. O outro caso que eu posso compartilhar com vocês. Uma pessoa precisa monitorar simplesmente aquela área dela que ela tem 100 hectares e ela precisa saber, por exemplo, rapidamente se teve no meio daqueles 100 hectares um ataque de formiga. Ela não vai ter uma imagem de satélite para 100 hectares que vá da formiga para ela. Ela não vai querer levantar um avião para voar só 100 hectares. Então, muito provavelmente, ela precise ter um drone ou contratar o serviço de alguém que vá lá com um drone e voe sobre aquela área. Então, áreas menores, algo que exija resolução espacial e que também tem um timing rápido para aquilo que você quer analisar. E no terceiro caso, você precisa, então, ter resolução espacial, você precisa ter qualidade de imagem, mas você tem uma área gigantesca. Vamos supor que você tenha uma área de soja e você tenha que monitorar essa área para saber exatamente qual é o ponto máximo da sua senescência para o grão estar de fato pronto para ser colhido. Nesse caso, você precisaria ter muitos drones para fazer isso. A imagem de satélite não necessariamente ela pode te entregar a resolução que você quer, porque você quer ver senescência planta a planta ali, para saber se de fato elas estão naquele ponto, se você está tendo um alarme falso. E nesse momento
talvez os aviões sejam mais interessantes. Se você quer ver plantas daninhas, assim que você semeou, se ainda existe plantas daninhas ali, mas você quer ver em todas as áreas, talvez o avião faça muito sentido aí. Para cada uso, você precisa pensar naquilo que você vai querer de resultado e pensando nisso, você vai investir dinheiro, tempo e a sua boa vontade em escolher aquela tecnologia. Não existe uma receita de bolo, mas cada indicação faz todo sentido. É a mesma coisa de você querer usar uma bazuca para matar um mosquito. E é também você querer pegar uma raquete de pernilongo para matar um elefante. São coisas que não são possíveis, assim como no sensoriamento remoto. Não é possível se usar qualquer sensor para fazer qualquer coisa. Os sensores eles têm suas limitações e têm suas vantagens. Depende exatamente de qual é a sua necessidade e o que você espera que ele te entregue de resultado ali diferente de outra coisa que você já utilizou, já tem utilizado aí. Então, o que eu devo utilizar? Drone, satélite ou avião? Eu acho que, se possível, use todos e veja qual que vai ter o melhor desempenho em cada aplicação que você vai fazer, porque só assim você vai ver que de fato são ótimas ferramentas e que elas somadas vão te dar uma cobertura total de tudo aquilo que você precisa monitorar via sensoriamento remoto. Agora, qual que eu devo escolher para atacar esse problema específico que eu tenho? Aí vai depender de você levar em conta tudo isso que eu falei aqui. E se eu não falei alguma coisa também, você pode deixar um comentário aqui embaixo e a gente vai poder discutir aí da maneira que for mais interessante para que o debate esquente e que a gente mostre que todas as ferramentas elas são ótimas desde que bem utilizadas. A gente não pode ter a falsa impressão que uma ferramenta mal recomendada ela não desempenhe bem aquilo que ela precisa fazer e que isso seja um problema da ferramenta. Muitas vezes ela só está aplicada no lugar errado, na hora errada e para coisa errada. Então, se você quer utilizar uma ferramenta de sensoriamento remoto, ponto 1, se informe. Ponto 2, saiba o que você está fazendo. Se você não sabe, procure um profissional que possa te ajudar nisso, um profissional de confiança aí na sua cidade, ou que algum colega já tenha utilizado também, que possa te indicar. Então, fazendo isso, com certeza você vai ter o melhor uso possível do sensoriamento remoto e ele vai te entregar tudo aquilo que você de fato está apostando que ele possa entregar. Não existe almoço grátis, ou seja, nenhuma ferramenta que for muito barata vai te entregar muita coisa além daquilo que você espera. Então, saiba exatamente, tudo tem seu custo, mas o custo-benefício do que você vai ganhar com esse monitoramento da cultura, eu tenho certeza que ela vai ser a ferramenta que vai poder fazer com que você gaste menos com qualquer insumo, gaste menos com perdas, aliás, perca menos e com isso você tenha menos prejuízo. E dessa forma você vai conseguir ver que se somar todos esses tipos de aplicações para sensoriamento na lavoura, o resultado ele vai vir aí num curto, médio, longo prazo com toda certeza. Então a minha dica é, saiba aquilo que você vai usar, o porquê você está utilizando. Com certeza o vendedor que vai chegar aí para te oferecer, ele vai ter essa resposta, ele só precisa ser questionado. Muitas vezes ele não é questionado e isso deixa a desejar. Então, questione, saiba o que você está contratando, saiba para que você está contratando e no fim das contas você vai ter a melhor experiência possível. Eu tenho certeza que é uma tecnologia que tem tudo para ajudar em muito toda a agricultura brasileira e do mundo. Então, o meu recado é esse. Se você gostou desse vídeo aqui, por favor, siga a gente no nosso canal, que ele está crescendo aos pouquinhos e isso faz com que a gente consiga ter mais e mais conteúdo para oferecer. É o que a gente quer aqui no Inteliagro. No Inteliagro a gente quer trazer a tecnologia com uma linguagem fácil para que todo mundo possa participar. Então, se você gostou, segue a gente, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que queriam saber sobre isso também. E a gente tem certeza aí que o canal pode crescer e a interação com vocês pode ser cada vez maior. Muito obrigado e até a próxima.